E o que se sabe de Flávio hoje não é a metade do que ainda vão saber. E eu estou denunciando isso há muito tempo, porque eu sou do Rio de Janeiro e eu sei a goela larga que esse menino tem, não é? A inclinação que ele tem para aquilo que é imoral na política, ok? Por isso é que eu me posiciono claramente contra. Porque se Flávio se torna presidente da República, primeiro que nós poderemos ter um presidente impeachmentado. A direita poderá ter em Flávio um presidente impeachmentado, ok? Segundo, nós teremos um presidente que causará uma instabilidade institucional sem precedentes. Sem precedentes. Porque não existe essa história de bolsonarismo moderado. Não existe isso, não é? Mas o pior, o que Flávio poderá fazer contra esse país, é por isso que eu disse que no segundo turno eu me declararia eleitor de Lula, apesar de não ser nesse primeiro turno, não é? Não pelo Lula, mas pelo meu país, porque no segundo turno você vota no menos pior. Né? E eu entendo que o Lula seria menos pior. Por quê? Porque você pode acusar Lula de tudo, menos de ser um antidemocrático, mesmo de não respeitar as urnas. Ô Tony, me dê um exemplo claro de que Lula é um democrata. Um exemplo claro? Um homem que sai do seu segundo mandato com 80% de aprovação, sendo aclamado até pelo mercado financeiro à época para um eventual terceiro mandato. E não topa. Ele não topa o terceiro mandato. Ele diz, não, eu vou apresentar um outro nome, mas eu não farei um terceiro mandato. Esse homem é um democrata. Deputado, havia aqui em São Paulo, nos tempos em que o Lula ainda era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, um presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, o Joaquinzão, que era acusado todas as eleições de fraudar as eleições para ganhá-las. E sempre que se perguntava ao Lula o que fazer para combater o Joaquinzão, que rouba as eleições, ele diz, argumento de dizer que rouba a eleição é de derrotado. Tenham mais votos do que ele, que vocês ganharão as eleições. Nunca embarcou no discurso de que o Joaquinzão roubava a eleição. Então, eu acredito, Juca, que o Flávio, isso além desse problema da soberania nacional, já está claro de que Flávio ele será um preposto de Donald Trump aqui no Brasil, será um preposto dos interesses norte-americanos, e nós não podemos deixar o bonde da história passar, como nós deixamos o do petróleo com as terras raras. Nós não podemos deixar. Está muito claro de que nunca houve química entre Trump e Lula, nunca houve. O que houve de Trump foi uma cantada barata para ver se colava. Para ver se colava. E ele percebeu, quando ele chama Lula de instável, isso, não é? O dinâmico virou instável. Virou instável. Isso. Mas por que instável? Porque na cabeça de Trump ele disse, eu tinha certeza que ele saiu daqui apaixonado por mim, mas ele me critica ainda. Sim. Eu tinha certeza que eu poderia ter nele alguém que atenderia aos nossos interesses, e ele não teve. Sabe, e aí quando você olha para Lula, que sempre foi acusado pelo campo da direita, principalmente essa direita bolsonarista, de atender aos interesses chineses, do comunismo chinês, e aí você vê Lula sem nenhum traço de subserviência aos chineses, sem nenhum traço de tentativa de colocar a soberania nacional a favor da grande potência chinesa. E pelo contrário, não, nós vamos sentar com todos, nós vamos dialogar com
com todos. E diga-se de passagem, né, deputado, as igrejas não foram fechadas, não foram criados milhões de banheiros unissex e nem o Brasil virou Venezuela. Mas voltando à igreja, eu até diria mais. E aí, eu tenho que entender quem acha que eu estou a serviço de Lula ou a serviço do governo. Porque como eu estou a ser... Eu estou um pouco desconfiado. Não, porque na verdade o que acontece? Cara, quando você resolve falar a verdade, você tem esse problema porque você se desnuda, você não está preocupado com as opiniões, não é? Na verdade, a igreja